Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, tirando o calor que hoje aqui, calor tá, o ventilador tá ligado ali, mas parece que o vento tá vindo quente, o ar, né? Gente, tá muito calor aqui no Piauí. Vou fazer aqui um vídeo rápido para vocês. Falando aqui sobre esse assunto que eu sou sempre a última a falar, né? Sobre o assunto aí que o pessoal tem comentado, sobre a Leia Miranda, né? Sobre o rapaz. E nos chama Jovem Mancebo, não sei se pode estar falando o nome dele, né? O Paulo, não sei se pode estar falando o nome dele, mas eu assistindo aqui o vídeo, assistindo um vídeo dele, né? Queria falar para vocês que eu estava ouvindo ele falar aqui sobre Paulistana, sobre Patos, sobre Lagoa do Barro, né? Ele contando as coisas que aconteceram. Alguém perguntando a ele se o vídeo tinha sido gravado no Hotel Atlanta, né? Que fica aqui em Paulistana. Eu estou morando numa cidade praticamente do lado. Paulistana é a cidade grande que tem aqui perto. Eu moro numa cidade pequena, né? Aqui em São Francisco. E ele falando desse assunto e a gente vendo que uma boa parte do tempo dele, ele ficou 1 ano ali em Paulistana, né? Que fica aqui do lado, né? Às vezes a gente vê os casos e pensa que tá tão longe da gente e tá do lado da gente, né? Paulistana é a cidade onde tem minha família, né? E eu ouvindo ele falar, e agora à noite eu vendo ele ali mostrando a sua casa, a casa onde ele alugou, né? Uma casa humilde. E eu fiquei, irmãos, vendo essa situação e comecei assim, você começa a analisar, né? A analisar as coisas. Que nem ele falou, para ele que morou aqui no Nordeste, né? Ele sabe que tem situações, quem vem enfrentar esses trabalhos, né? No sertão do Piauí, aqui onde eu estou passando uma temporada agora. Conheço missionários também que veio trabalhar, que veio de São Paulo trabalhar aqui, que estão trabalhando aqui. A gente sabe que quem vem vê algumas situações, né, difíceis e igual ele falou, começa até a aprender a conviver e a não estranhar, né? Como ele está morando ali numa casa, creio eu que ele tem visto casas aqui que muitas das vezes você chega e não tem muitas das vezes nem um lugar para você sentar. Já tem muitas coisas diferentes, mudou muito o Nordeste. Mas quando você vai para aquele sertão mesmo, onde ele falou que andou ali pelos interior de Paulistana, em Patos do Piauí, né? Ali em Lagoa do Barro, creio eu que por Queimada Nova, porque era a área que ele estava fazendo aqui, né? Então, para quem morou 1 ano em Paulistana, ele deve conhecer toda essa região. E eu fico pensando assim, irmãos, é uma situação difícil. Então, de um lado você vê aquele jovem que, pelas entrelinhas, quem prestou atenção, quem assistiu os vídeos dele, ele já falou o que aconteceu, né? Porque para um bom entendedor, meia palavra basta. Agora, para você ver como é que funciona o sistema, né? Porque é o sistema. Eu não estou aqui defendendo e nem acusando ninguém. Não estou acusando ninguém, nem defendendo nenhuma parte nem outra. Porque pelo andar das coisas, pelo que nós estamos ouvindo, a gente sabe que não tem no momento nenhum culpado, mas se as coisas continuar como está se encaminhando, hoje eu vi aquele jovem falar assim, que tem 2 pessoas para ele falar.
na sede mundial da IPDA. E que se essas pessoas não ouvir, ele vai falar algo que vai complicar mais ainda. Então ele está querendo dizer que ele sabe do que aconteceu, né? Ele sabe o que aconteceu. Eu não vi em nenhum momento, assistindo os vídeos dele, esse jovem negar, né? É aquela história, eu não confesso, mas eu não nego, né? Então, eu acho que é hora da igreja orar, porque tem membros, né? Tem pessoas que estão sofrendo. Não adianta dizer que não, irmãos, porque quando você congrega numa igreja, que você passa um bom tempo congregando naquela igreja, você pega amor, né? Você pega amor. E eu sei que tem pessoas ali, pessoas sinceras, né? Mas você vê assim, uma liderança ali pensando mais no dinheiro do que nas almas. Infelizmente é o que está acontecendo. Então você vê os dois lados. Eu vi ontem a Leia, no dia que recebeu a disciplina, a alegria da Leia, né? A irmã Leia, ela falando o que ela vai sofrer, né? A irmã Leia estava ali feliz e disse que vai continuar a vida dela, mora numa boa casa, tem um bom salário, né? E aquele jovem, a gente sente a revolta, por mais que ele fala que não, mas ele está triste, ele está revoltado, como se diz assim, porque só eu tenho que pagar por essa situação. Infelizmente, irmãos, essas coisas acontecem muito. Acontecem muito. É um vídeo assim, eu não peguei nenhuma palavra para ler, né? Eu apenas estou fazendo um comentário. Eu conheço a cidade por onde ele passou, né? Eu moro aqui pertinho, de alguns dos lugares que ele trabalhou. Inclusive, ele estava até bravo se referindo a um dos pastores de uma cidade aqui perto, né? Que andou fazendo algo. E às vezes você vê as conversas, né? No vídeo, né? Você ouve as pessoas falando, comentando aqui na plataforma. E você pensa que é uma coisa tão distante, mas é algo que se passou tão perto de você, né? Outra coisa, irmãos, que eu achei estranho foi ele começa a falar, né? Ele conversa ali com as pessoas, aí ele solta uma palavra e desconversa, né? Como eu quero segurar vocês, ou eu quero negociar algo, alguém vai ter que me ouvir, porque se não ouvir eu vou falar. E ele vai falar, irmãos. Pode ter certeza que esse jovem ele vai falar, porque pelo que ele está falando ali, você vê uma pessoa que está com muita mágoa no coração, por mais que ele queira disfarçar, né? E a Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos de Deus, né? Então, se há uma coisa que aconteceu, poderia ter sido resolvida entre eles. Não foram, porque já tinha uma briga, uma disputa ali, né, por poder. E o sobrinho, né, e a irmã, na primeira oportunidade que teve, não se importou nem um pouquinho de vir a público e dizer que a voz era da irmã Leia. Então, você vê que já tinha uma disputa muito grande ali, né? Não é disputa por almas, né? É por poder, dinheiro, é uma herança muito grande. É uma coisa, irmãos, que é umas... Olha, é melhor eu não colocar aqui o que eu estou pensando, porque o que eu já vi, né, de muitas pessoas que passam necessidade, que passam fome, enquanto essas lideranças anda com seus carrões de luxo, né, com suas belas roupas, comendo nos melhores restaurantes. Aí eles pregam e dizem que nós temos que comer o melhor dessa terra, né? E os irmãozinhos vão pensando que é assim mesmo, e você vê que não é dessa forma. Muitos deles passam necessidade, passam fome, cumpre ali com seu dever direitinho, mas continua na mesma situação.
Então eu até achei bonito da parte dele, ele falar sobre aquelas meninas de Patos aqui no Piauí, que ele esteve ajudando, né? E infelizmente por os rincões, pelos interiores, ainda acontece muito esses casos de pedofilia, irmãos. Eu tenho algumas coisas ainda para falar no meu canal. Eu sinto que eu estou negligente, porque tem muitas coisas que eu preciso falar, mas eu fico esperando assim o momento certo, né? Eu já vi coisas aqui também onde eu moro que assim, entristeceu o meu coração, que abalou o meu coração, né? De ver pessoas carentes, né? Que passam por situações difíceis, né? Eu nunca vi uma mobilização da igreja, sim. Eu não digo a da igreja aqui porque a igreja aqui é muito pobre, mas dessas igrejas grandes que têm condições, né, para vir ajudar essas pessoas, né? Até tem um trabalho aqui de uma igreja aí de São Paulo que está lutando, né? E depois eu vou até falar sobre esse trabalho, porque merece ser falado, de pessoas que estão lutando para ajudar aqui também, né? Mas vamos voltar para o caso que eu estava falando, para que eu não perca o foco. Então é isso. De um lado, é uma senhora que a gente diz uma serva de Deus, a gente quer falar assim, né? Que fez uma linda história, né? De outro lado, um jovem que esteve lá, que comeu nos melhores restaurantes, igual ele falou, que participou de uma vida muito boa, uma vida de luxo, e de repente se encontra na situação que ele está, né? E a história dos dois, um está ali numa casa onde não tem o mínimo conforto, a outra se encontra numa mansão muito grande, né? Em, que a gente sabe que é um lugar de luxo ou um belo apartamento, né? Porque eles não moram em qualquer lugar, né? E a gente vê aquele jovem ali, ele está querendo falar e ele vai falar. Infelizmente, irmãos, é isso que está acontecendo em muitas igrejas, né? O diferencial é que antes as pessoas não falavam e hoje as pessoas têm oportunidade de falar. Eu não vou dizer que aquele jovem está certo, não, ele não está certo, porque como um pastor que ele disse que foi, eu também fico sem entender. Uma hora é uma foto dele pregando como pastor com a aliança na mão. De repente é um jovem divorciado que continuava cumprindo as suas funções. Irmãos, é assim uma coisa que está muito mal explicada, e isso só escandaliza mesmo, é escândalo e mais escândalo, e é isso que a gente está vendo, né? Infelizmente. Eu até não ia mais comentar, eu falei que não ia mais comentar sobre essas coisas aqui no meu canal, mas eu assistindo hoje o vídeo dele, vi ele falando ali, daqui da cidade aqui perto, cidade aqui da minha família, que ele ficou um ano ali em Paulistana, um lugar onde eu estudei, onde eu morei, com meus familiares, na minha adolescência. E até hoje tenho meus familiares lá, então falou de um lugar que eu conheço muito, das cidades que eu conheço, né? E contando algumas situações, eu sei que quando o rapaz perguntou para ele, a gravação foi feita no Hotel Atlanta, ele falou, deu uma risadinha e falou, será? Então, irmãos, é uma coisa que parece estar levando na brincadeira, mas é uma coisa séria, né? A gente vê que esse rapaz está magoado, sim, né? Não o conheço, conheço a cidade, conheço as pessoas de lá, mas não conheço esse jovem, nunca vi esse jovem, né? Mas ele esteve justamente aqui na cidade do lado onde eu moro, né? Que é a cidade de Paulistana, é onde a gente aqui da nossa cidade resolve as coisas, que é lá que tem a agência da Caixa, é lá que na minha cidade aqui é muito pequenininha, não tem, só tem lotérica. Então é para lá que a gente se dirige para resolver as coisas, né? Para passar num médico diferente. E é um lugar bem conhecido onde moram os meus parentes. E das outras cidades que ele falou também, cidades que eu conheço, né? Então, parece assim uma coisa familiar, mas não conheço o jovem. Mas a história está tão contada aqui na plataforma que não tem como a gente não comentar, né? Então, que Deus abençoe, irmãos.
que essa história se acabe de uma maneira que não venha machucar mais ainda os membros, porque ali tem pessoas sinceras. Quantas e quantas vezes eu não assisti cultos ali, né, na sede mundial, com as minhas amigas, as irmãs que me convidavam no trabalho ali que eu trabalhava no mercado ali em São Paulo, e as meninas me convidavam, tinha amigas, né, que congregava lá e eu ia, assistia nas tardes, nas campanhas que tinha na parte da tarde, que à noite ali, um lugar assim já mais difícil para a gente ir à noite, né? Mais perigoso, né? Então a gente ia durante a tarde fazer aquelas campanhas, né? Eu vi que lá pessoas foram abençoadas, sim. Cheguei a ver o missionário pregar, mas hoje a gente vê esse escândalo, porque é um escândalo mesmo, né? E parece assim uma coisa que não tem fim. Parece, né, irmãos? Porque eu sei que logo, logo isso vai ser resolvido. A gente espera que de uma forma como se deve resolver o povo de Deus. Mas a gente tá, eu vejo, irmãos, ali um jovem triste, um jovem magoado, um jovem revoltado, como quem se diz assim: não, eu não posso resolver pagar o preço sozinho, né? Então ela disse que não, ele não nega em momento nenhum, e talvez não tenha mesmo como ele negar, né? Mas a gente não pode acusar ninguém. Como eu falei, a Leia teve uma história linda, né? A gente ouvia ela louvar, pregar, e hoje a gente vê essa história dessa forma, né? Mas enfim, eu coloquei aqui no meu canal, estou falando sobre isso aqui no meu canal, porque quando eu vi ele falar hoje, né, que ele esteve 1 ano aqui na cidade onde mora a minha família, contando as histórias, e ele falando que de tudo que ele viu aqui, ele aprendeu a ser humilde. Nisso ele está falando a verdade. Porque quando a gente anda aqui pelos interiores, irmãos, a gente vê coisas que a gente começa a aprender a agradecer a Deus. Tem pessoas que estão muito bem, mas ainda tem muito sofrimento, né, irmão? E até por questão da seca, né? Então, que vocês orem aqui pelo Nordeste, orem pelo Piauí, para que Deus venha abençoar a obra dele aqui também, nessa cidade. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, né? Dê aquele joinha ali no sininho onde fala sobre todas as notificações para você receber os próximos vídeos. E que Deus em Cristo nos abençoe, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.